Ó, pessoal, dê uma olhada aí nessa fachada da UFCA. É um prédio que ele tem uma volumetria na parte central, né? Porque tem vários blocos, mas na parte central possui uma volumetria que ela se destaca muito pelo balanço que existe na parte superior, tá? E esse balanço só é possível pela utilização de cabos para diminuir o tamanho desse vão em balanço, né? Estruturas metálicas, no geral, vocês estão conseguindo ver aí, sim ou não? Sim, Sim, né? Pronto. sim. Estruturas metálicas, no geral, elas já se destacam porque o peso é reduzido, então as possibilidades elas aumentam, né? As possibilidades de utilizar vãos maiores, balanços maiores, etc., aumentam. Então, mesmo assim, esse é um vão que tem mais de 15 metros em balanço. E aí, a utilização de alguns estaios aqui, né, ó, os cabos de aço. Nem sempre os cabos de aço, pessoal, vão ser cordoalhas, tá? Então, as cordoalhas, elas são isso aqui, ó, são vários cabos entrelaçados, tá? Aqui, ó. Isso daqui é uma cordoalha de aço. Então, esses cabos de aço aqui, eles são compostos por vários cabos menores de aço, cada um tem uma resistência, e aí o conjunto trabalha para ter uma resistência bem maior. Então, nem sempre os cabos de aço serão nessa seção transversal, né? A gente considera a seção transversal total, esses vazios a gente desconsidera, porque quando você faz o aperto, eles ficam realmente bem pequenos. Cada bolinha dessa aqui se deforma e nenhum vazio é observado, tá? Mas não necessariamente os cabos eles são cordoalhas. Nesse caso aqui, por exemplo, ó, são tirantes de aço, são barras de aço, tá? Parecidos com aquelas que a gente usa na construção civil, porém sem aquelas ranhuras externas, né? E é óbvio, pintadinha de branco para fazer parte aqui, vamos dizer assim, se encaixar melhor, né, nos acabamentos aqui da fachada, tá bom? Então vejam que esses cabos eles foram usados, ó, aqui em cima, né? Tem um elemento rígido que passa da cobertura, vai até lá em cima e aí ele faz um centro de equilíbrio, parecido com o centro das pontes que eu falei para vocês na aula passada, tá? Então o cabo ele trabalha aqui a que tipo de tensão? Qual é a única tensão que esse cabo pode suportar aqui? Sempre tração, tá certo? Então nunca esqueçam disso. Falou de cabo, né? O princípio estrutural, cabo, você está falando de tração, tá? Nenhum cabo vai resistir à flexão ou à compressão, é sempre a tração. Então, quando você tiver certeza que um material, um determinado sistema, uma volumetria, vai necessitar de um elemento que esteja 100% tracionado, que não há possibilidades de ele ser submetido a outros esforços, o cabo de aço é uma ótima alternativa, tá certo? Então, se vocês olharem aqui essa composição, existem outros elementos de cabos de aço, tá? Outros elementos de cabos de aço que compõem essa estrutura, tá certo? Você se dá dando para ver aqui, ó, nessa primeira imagem, você vê os cabos de cima. Esse cabo de cima está fazendo um tipo de apoio, né? Então, o balanço dessa estrutura metálica, ao invés dela suportar todo esse vão aqui, ó, ela está suportando um pouquinho mais do que a metade apenas, tá certo? Por quê? Porque eu tenho um ponto de apoio aqui. A carga nesse ponto dessa viga, ela vai ser transmitida parcialmente para esse cabo que está aqui em cima, tá certo? E, Paulo, e por que que tem os cabos aqui embaixo? Pessoal, a estrutura, quando ela é muito leve, ela também sofre algumas ações que devem ser verificadas. Então, estruturas leves demais também não são interessantes. Eu falei para vocês e mostrei aquela ponte Tacoma. A oscilação do vento, né, a ressonância que o vento causou, ela foi suficiente para fazer a ponte entrar num estado de variação de deformação, né, em ressonância, ou seja, ele constante, não conseguia mais parar. E aí, neste caso, o início dessa ressonância se deu principalmente
pela robustez dos materiais, né? Alguns materiais que compõem aquela ponte deveriam ser um pouco mais robustos para que a ressonância fosse numa frequência muito maior. E assim, não ter entrado naquele colapso, né, que a gente viu, de ela ficar deformando, deformando até chegar à ruptura, tá bom? Então, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho cabos embaixo que vão ter uma função muito importante, que é evitar que essa estrutura entre em ressonância quando tiver sob pressão, quando tiver ventos aqui na parte de baixo, tá? Então, esses cabos, é óbvio, eles não estão servindo de apoio aqui, tá? Para as cargas normais, né? Porque eles, se eu tivesse aqui um carregamento, né? Quando eu tenho um carregamento aqui em cima, esses cabos eles seriam comprimidos. E a gente sabe que compressão não é um estado de tensão que os cabos suportam. Então, esses cabos de baixo servem para quando essa estrutura tender a subir devido à pressão do vento embaixo dela, ele suporta esse peso, não deixando ela subir, não deixando ela entrar em um estado de deformação que possa vir a ter uma ressonância, tá certo? Então, é por isso que essa estrutura ela tem cabos em cima e embaixo. Embaixo não é para suportar compressão, não. É para quando ela tender a subir, eu vou evitar essa subida, certo? Então, ó, essa daqui é a estrutura, né? Os cabos de baixo, dá para ver melhor nessa outra imagem aqui. Ó, aqui eu tenho os cabos de baixo, certo? Vocês vejam que aqui o arquiteto e o engenheiro, né, colocaram um cabo aqui, ó, travando, tanto para dar mais rigidez, como também para não impactar tanto assim na circulação aqui no meio, né? Ele tem influência aqui no meio, na circulação? Sim, mas é bem pequena, né, essa influência. E aí, existe uma outra consideração sobre cabos também, que tem na UFCA, na estrutura da UFCA, e eu estou citando porque eu estudei lá um tempo, né, e convivi com aquela estrutura. E aí dá para ver aqui, ó, deixa eu pegar aqui uma foto do galpão da parte de dentro, em que o cabo ele é usado para ajudar a estrutura a suportar as tensões no vão, né, no vão do elemento. Beleza? Só um momento aqui, deixa eu ver. Pronto, aqui dá para ver a estrutura bem de frente, ó. São elementos rígidos, os próprios pilares que suportam esse portal de entrada, eles sobem e dão suporte para esses cabos de aço, certo? Gente, acho que eu não vou encontrar a foto do galpão por baixo. Não vai ter. Depois eu trago umas fotos da faculdade para vocês verem. É esse galpãozinho aqui, ó. Esse galpão aqui que vai na parte central, que dá acesso aos blocos, ele tem uma estrutura metálica que é bem interessante, que utiliza os cabos para diminuir o tamanho dos vãos. É muito interessante, tá? Inclusive, para um campus que ia ter engenharia, né? Quando ele foi construído, já sabia que ia ter engenharia. Foi bem interessante o uso desses sistemas estruturais para chamar a atenção dos alunos, né, e etc. Beleza? Então, os cabos, eles dão possibilidades para a gente trabalhar elementos esbeltos, como eu estava falando, beleza? Esses cabos, pessoal, eles só trabalham tração. Então, você precisa entender qual é o caminho que a força faz para, vamos dizer assim, sugerir o cabo no lugar certo, beleza? Então, olha só. Vou usar o AutoCAD aqui para fazer umas representações, para que vocês possam pensar um pouquinho como você vai usar esses conceitos para trabalhar na arquitetura, tá? Então, olha só. Recentemente, eu recebi uma demanda para calcular uma estrutura metálica, que ela era mais ou menos assim, ó.
existia um prédio, tá? Então, imagina que isso aqui é um prédio, é a fachada de um prédio, e aqui é o piso, certo? É o nível do solo. E esse prédio, a fachada dele, basicamente era o prédio vem, desce, chega e já é a recepção, tá? E aí o que é que se pretende, o que é que se propôs fazer? Uma estrutura, uma estrutura aqui na frente, como se fosse uma marquise, né? Que desse algum tipo de, vamos dizer assim, sombra. A arquiteta falou assim, uma composição de sombra, uma sombra na fachada. E aí eu tenho aqui uns dois pavimentos, né, que é para pegar o térreo da recepção e o mezanino, e colocar uma estrutura que vai projetar aqui mais de 20 metros na frente do prédio, certo? Era para estar aparecendo para a gente o O projeto? AutoCAD Não, não tá era não. assim. Então, só um momento, deixa eu ver Já aqui como é estava que... cheio de não tá aparecendo não. É, muito bom, tem que falar mesmo, porque... E agora, já? Sim, tá. Beleza. Então, ó, deixa eu refazer aqui a composição, certo? É um prédio, deve ter uns 12 andares, uma coisa assim. Tá aqui o prédio, certo? E aí, a fachada, ela é assim. A fachada é basicamente isso aqui, ó. Nada, absolutamente nada. O projeto é antigo e tudo mais, e aí eu tenho nada aqui na frente. E aí a arquiteta pensou o seguinte: existe um pé direito duplo aqui e um mezanino recuado na fachada. Então, o que é que ela propôs? Fazer algum tipo de elemento leve, óbvio, porque eu estou fazendo a inclusão de um elemento estrutural, né, na fachada. Então, esse elemento ele tem que ser leve. E aí, aconteceu uma coisa bem bacana, a gente está até desenvolvendo bem esse projeto, porque a arquiteta veio conceber o trabalho, né, conceber o pensamento do que ela pode fazer ou não, me consultando. Não, consultando não que seja eu, mas qualquer profissional que trabalhe com cálculo estrutural, né? E aí, ó, a gente começou a ver ideias de fazer uma marquise, ela quer aproximadamente 20 metros. Ela começou com 20 metros, agora a gente está conversando mais com 16, que é para ter um espaço aqui para colocar umas arborizações, algumas cadeiras, como se fosse uma cadeira de praça, né? Para que a fachada do prédio fique um pouco mais agradável, que ela falou até em criar um lounge, né, ali na frente do prédio, que aí harmoniza um pouco mais e traz algum elemento mais interessante. E aí a gente começou a desenvolver formas de viabilizar isso daqui e vejam, se for um projeto do zero, é até tranquilo você fazer uma estrutura de qualquer outro tipo de sistema estrutural, porque você já vai fazer com que a estrutura do prédio suporte essa nova interação, que é um balanço. E como eu falei para vocês, se o balanço está aqui desse tamanho, ó, significa que a carga peso que está sendo aplicada aqui, a carga peso que está sendo aplicada aqui na ponta e em qualquer outro lugar dessa marquise, né, seja de vento, seja de água quando chover, o próprio peso da telha e tudo mais, vai causar um estresse nessa ponta aqui, ó, tá? E aí, uma das ideias que a gente trabalhou foi utilizar alguns elementos, não cabos de aço, mas o princípio é do cabo, tá? Mas não um cabo de aço, o princípio de colocar os mesmas barras redondas maciças, né, de aço, que a gente vê lá na fachada da UFCA, tá? Então, a proposta que a gente está trabalhando hoje é manter esse vão, tá? Só que em algum local aqui, ó, intermediário, né, a gente fazer a fixação aqui de um elemento estaiado, um tipo de estaio ou tirante, tá? Para quê?
eu não sobrecarregue o prédio, tá? Eu não sobrecarregue a estrutura do prédio e nem sobrecarregue aqui o outro ponto de apoio. Então, esse balanço, ao invés de ser 16 metros, vai virar um vão de 6 metros, 7 metros aí, no máximo, em balanço único, né? Por quê? Para essa estrutura aqui, vai ser perfis leves, né? Da cobertura, para esses materiais aqui, eu posso ter, para ele, eu não tenho um vão inteiro de 16 metros. Eu tenho um ponto de apoio aqui, eu tenho um ponto de apoio aqui nessa extremidade, ó. Eu tenho um ponto de apoio aqui, e eu tenho um ponto de apoio aqui. Então, assim, para a estrutura, nós temos 2 pontos de apoio. Então, nós não temos o balanço de 16 metros, tá? E aí a gente está trabalhando essa possibilidade. E aí a forma, vamos dizer assim, a aparência dessa marquise é que a gente pode trabalhar em diversas maneiras, né? Quer que se a gente quiser que o cabo de aço apareça, a gente pinta ele de uma cor mais clara. Se a gente quiser esconder ele, a gente coloca ele de uma cor mais escura. Essa volumetria aqui, ó, ela pode ser detalhada na lateral, né? Ela não precisa ser um quadrado, ela pode ser algum elemento moldado. Então, soluções estão sendo dadas em cima da proposta estrutural, né? Da proposta possível estrutural, beleza? Então, os cabos, ó, se você conhece de onde a carga está indo e para onde ela precisa ir, né? De onde ela está sendo aplicada e para onde ela precisa ir, você consegue ter umas soluções arquitetônicas para esses elementos decorativos. Então, ó, o cabo de aço, ele é muito... Cadê? Cadê eu? Aqui. Aqui. Então, os cabos de aço, eles conseguem ser soluções para essas, vamos dizer assim, esses elementos esbeltos, né? Que geralmente elementos esbeltos são bem agradáveis, né, na arquitetura, tá? Principalmente em elementos públicos, comerciais e, inclusive, em alguns casos, residencial mesmo, né? Um caramanchão bem detalhado. Se você conhecer esses princípios, aí você consegue usar ele, tá? Então, eu vou só fazer uma analogia aqui para que vocês entendam, tá? Então, imaginem aqui, ó, que essa calculadora, tá? Essa calculadorazinha aqui, ela é um peso de academia, tá? Eu falei isso para vocês. Quando eu estou com o peso da academia malhando, né? O peso que está lá na minha mão, na extremidade da minha mão, o peso dele não muda, mas do meu braço, né? Dessa ponta do meu braço aqui, ó, da mão até o ombro, eu tenho variações de tensão, tá? Por quê? Porque eu tenho efeito cortante, que pode variar ao longo dele, porque o peso do meu braço vai mudando, né? O momento fletor, que é o principal esforço que é solicitado nas estruturas, ele também vai variando, né? O que é um momento, pessoal? O momento fletor força vezes distância. Estão lembrados disso? Lá na análise, provavelmente vocês já tiveram essa introduçãozinha aí. Força vezes distância, né? É o momento fletor. Oi? Lembro, tô lembrando. Pronto. Momento fletor, né? É M igual a F vezes D, né? O D minúsculozinho. Então, força vezes distância. Não tem quando você... Não sei se todos vocês já trocaram o pneu de um carro. Se você coloca a chave de roda e tenta girar ela com a mão em cima do eixo do parafuso, né? Tá aqui o parafuso. Se você coloca a chave de roda e você tenta girar ela assim, ó, em cima do parafuso, você não consegue. Por isso que a chave de roda tem uma extensão. Quando você pega essa extensão aqui e tenta girar, já fica mais leve, não é isso? Isso daí é a aplicação do conceito de momento. Força vezes distância. Quanto maior a distância, maior é o momento que você está aplicando, tá? Por isso que, eu não sei se vocês já viram em borracharias, pneus de caminhão, né? O braço de alavanca que eles utilizam é bem maior, tem quase 1,5 m, né? Então, quando eu estou segurando um peso na academia, aqui eu tenho a força sendo aplicada, a força está sendo aplicada aqui, e aqui, ó, no meu pulso, a distância é 10 centímetros, por exemplo, tá?
Então, é força, uma força-peso qualquer, essa que não muda, que é a força do peso, vezes a distância de 10 centímetros, né? Então, vou dar um exemplo, isso aqui pesa 1 quilo. 1 quilo vezes 0,10 centímetros, metros. Dá quanto? 0,10 quilogramas por metro, não é isso? Porque é uma carga de peso e uma carga de distância. Quilo por metro. Então, o momento fletor aqui nesse ponto no meu pulso é 0,1. Aí vamos dizer que eu vou observar agora qual é o meu momento fletor aqui no cotovelo. E no cotovelo eu já tenho meio metro, tá? A força é de 1 quilo, a distância é de 0,5 metros. Então, qual é o momento fletor aqui? Já não é mais de 0,10, né? Vai ser 0,50. 0,5, né? No caso. Ei, professor. Oi. Então, no caso, assim, a distância, com a distância aumenta a força, no caso? Não, força não. A força continua a mesma, que é Ah, a força-peso, tá? Tá aqui, ó. A sim. força-peso não muda. O que está Ah, mudando, o fenômeno físico que está mudando é o momento fletor. Tudo bem? Esse entendi, conceito professor. aqui é interessante que realmente vocês têm que entender. Deixa eu afastar um pouquinho o ventilador aqui, tá, gente? Esse princípio ele é bem importante vocês entenderem, porque é o princípio do braço de alavanca. Então, vamos lá. Então, ó, no meu cotovelo, qual vai ser o momento fletor observado? É 1 quilo vezes a distância. Qual é a distância? Meio metro. Então, vai ser 0,5 quilogramas metro, tá? Já no meu ombro, vamos dizer que seja 1 metro no meu ombro. Então, o momento fletor aqui é quanto? É 1 quilo vezes 1 metro. Dá 1 quilograma força, metro. Porque a unidade de momento fletor é quilo vezes metro, tá? Então, é quilograma metro. Então, veja, 0,10, 0,5 e 1. Então, vem aumentando, vocês concordam? Quanto maior a distância que a força está sendo aplicada, maior é o esforço, maior é o momento fletor, tá certo? E nas estruturas é a mesma coisa. Então, ó, se o meu braço, ao invés de ter 1 metro, tivesse 10 metros, 10 metros de braço e o peso sendo aplicado lá na ponta, o esforço aqui no apoio seria maior ou menor? Não é uma pergunta retórica, responda. Ou no chat ou liga o áudio. Hein? Pergunta de novo. Vou perguntar de novo. Se o meu braço, porventura, tivesse 10 metros de distância entre a mão, que está segurando o peso na academia, e o ombro, certo? Se eu tivesse 10 metros aqui, o esforço seria maior ou menor do que o meu braço real? O meu braço real tem 1 metro. Seria maior. Seria maior. Por quê? Porque a distância ia aumentar e, consequentemente, como a distância multiplica a força, né, é F vezes D, então eu vou ter um esforço maior. Então, por aí você tira o seguinte, ó, quanto maior for o vão, né, seja um biapoiado ou seja em balanço, quanto maior for o vão, esse momento fletor vai aumentar. Por quê? Porque tem uma determinada força e a distância que vai multiplicar essa força para encontrar o momento vai aumentar, tá bom? Então, o que eu tenho é uma relação direta do esforço que está ocorrendo no material, né, com relação ao momento fletor, com a distância que esse material, né, ou determinado ponto do material tem com relação aos apoios. Então, assim, ó, quando você pensar em vãos grandes, começa a entender que os esforços são muito grandes também. Se você pensar em balanços muito grandes, quando eu falo vão é biapoiado, né? E quando eu falo vão também, é um balanço. Balanço também é um vão, né? Tipo a cobertura da UFCA é um balanço muito considerável. E a solução que foi dada, utilização de cabos, tá certo? Então, esses conhecimentos sobre o caminho que a força faz e a distância que elas percorrem, né? O caminho que elas percorrem e as distâncias, dizem muito sobre a sua sensibilidade
diz se você precisa de um elemento mais esbelto ou mais robusto, tá bom? Então, ó, o caminho que o peso do equipamento lá da academia está fazendo para ir para o chão, né? Porque todo peso no planeta ele vai ser direcionado pela gravidade para o núcleo da Terra. Então, ó, do peso, o peso dessa calculadora vai passar pelo meu braço inteiro, descer pelo meu tronco, pernas, até chegar no chão, tá certo? E se, né, eu estiver em cima de uma laje, vai percorrer a laje para as vigas, das vigas para os pilares, dos pilares para a fundação, tá bom? Então, o caminho que a força faz, tenta lembrar disso. A força sempre vai percorrer um caminho para ir até o chão, né, ou a fundação. Se você fizer uma estrutura simples, sem muito vão, sem muito balanço, a força rapidamente vai passar pela estrutura e descer, sem fazer muito caminho, sem fazer muito desvio, né? Agora, se eu uso vãos muito grandes, balanços excessivos, aí a força vai ter que andar mais, percorrer mais uma estrutura. E quanto mais ela percorre fora do seu eixo de aplicação, maior é a robustez dessa estrutura, tá bom? Aí você fala, por que o cabo ele é tão esbelto? Porque ele está sofrendo a ação de tensões consideradas simples. Foi o que a gente viu também na aula passada. Esforços simples sempre tendem a ter uma eficiência energética maior, tá? Então, por exemplo, na tração, o material não tem possibilidade de ter um outro esforço. Não tem como ele flambar, por exemplo, né? E a flambagem traz esforços secundários, como a flexão, cortante, etc. Tá bom? Então, a tração, ela é uma das ações que, quando ela age unicamente no material, como, por exemplo, em um cabo de aço, ela é muito eficiente, é muito leve. Então, você olha, por exemplo, para uma fachada da UFCA, né? Vou pegar aqui de volta. Você pega a fachada da UFCA aqui, ó. Então você tem um elemento que traz uma leveza, né, frente ao tamanho do vão dessa volumetria, certo? Então ela é esbelta, ela é, vamos dizer assim, entre aspas, né, fina. É uma estrutura fina, tá bom? Então é uma cobertura aí que foi a entrada, a fachada da universidade, né? Então foi dada uma solução aí estética que trouxesse algum tipo de impacto, né, para fazer se lembrar, beleza? Bom, então, tendo em vista que o aço ele é um dos materiais mais indicados para se trabalhar mais indicados para se trabalhar o cabo, né? Então, vocês estão vendo agora o slide, correto? Sim, professor. Beleza. Então, Sim, professor. beleza. Então, o cabo, pessoal, ele é um dos materiais, ele é um dos sistemas estruturais onde a gente mais utiliza o aço, tá certo? Porque o aço ele atende bem às características com a ordem de grandeza muito grande. Então, por exemplo, eu posso abrir a boca e dizer que a madeira ela resiste muito bem aos esforços de tração. Não está errado, não, tá? Só que a ordem de grandeza da madeira é diferente da do aço, tudo bem? Então, é esse conhecimento aí de ordens de grandeza, de resistência e tudo mais, que vai fazer o arquiteto especificar corretamente um determinado material. Então, vai lá, você está lá projetando uma residência, quer fazer um detalhamento de um caramachão, por exemplo, né? Então, você tem aquele peso da madeira projetado num balanço que você quer, um balanço lá de 8 metros. Em madeira, se você for fazer 8 metros em balanço, dá para fazer, Paulo? Dá, pessoal. Mas a robustez dessa peça vai ser muito grande, né? Então, até esteticamente vai ficar estranho, tá? Então, você vai lá e acrescenta o cabo, porque você estuda aquele conceito para tentar fazer com que o cabo absorva parte das forças, tá certo? Então, em uma ponte como essa daqui, ó, a gente estava falando na aula passada, né? Uma ponte como essa, ela tem alguns princípios de equilíbrio, né? Se eu tentar colocar nesses pilares vermelhos aqui, ó,
tá? Se eu colocar a carga única e exclusivamente esse pilar resistindo aos esforços, o que ia acontecer? Imagina que não existe nada desse lado esquerdo nem do lado direito, tá? Vocês concordam que o peso de todo esse tabuleiro aqui, de todo esse vão, dos cabos e tudo mais, ia puxar esse mastro, né, esse pilar para dentro, os dois pilares para dentro? E nós estamos falando aqui de cargas gigantescas, né? Então, para isso não ocorrer, existe uma, vamos dizer assim, delimitação da atuação dos pilares. Os pilares, eles têm uma boa eficiência para cargas verticais, correto? Então, tenta-se, com essa geometria aqui, ó, eliminar as cargas horizontais dos pilares. É por isso que aqui nas pontas, né, em terra, existem grandes blocos de fundação que vão trabalhar aqui, ó, evitando que esse cabo de aço desça, né, que ele tenta equilibrar as forças desse vão aqui, ó, em terra. É por isso que, na grande maioria das vezes, desse tipo de ponte, desse tipo de estrutura, o que tem desse lado de cá é exatamente a metade do que tem nesse vão aqui, ó, inteiro, tá certo? Para que haja um equilíbrio. Então, os mastros, né, eles não resistem a esforços de flexão, na grande maioria. Eles têm flexão? Claro que tem, né? Tem vento atuando aqui e tudo mais. Mas as cargas normais não são transmitidas para os mastros. É transmitido apenas o esforço de compressão. Os esforços laterais, né, o esforço de compressão, no caso, vertical, né, cargas verticais. As cargas horizontais, elas são absorvidas pelas fundações que estão em terra. Beleza? Aí, pessoal, antes de passar para falar de arcos, eu quero mostrar um negócio para vocês. Peraí. Opa, desculpa, eu saí aqui sem querer. A reunião já está sendo gravada, beleza? Vamos ver se vai vir para mim dessa vez. Desculpa aí, gente. Deixa eu ver aqui. Pronto. Estão vendo aí de novo, né? Então, ó, antes de passar aqui para falar sobre arcos, eu vou mostrar para vocês aqui uma consideração sobre os cabos que é bem interessante. Ó, quando a gente está vendo essa partezinha aqui, nós temos duas possibilidades, tá bom, gente? Ó, bem aqui, tenta ver isso daqui como se fosse um detalhe. E aí o Paulo vai desenhar um detalhe agora, tá bom? O detalhe disso daí seria mais ou menos essa configuração, ó. Eu tenho aqui o elemento vertical e o cabo está chegando aqui, ó, em uma determinada angulação, correto? Pessoal, essa angulação aqui, ó, ela é a angulação ideal. É de 45 graus, certo? Eita, 45, bem desenhado. Então, esse aí é um ângulo de 45 graus, tá certo? Agora, pergunta, por quê, Paulo? Por que eu tenho 45 graus aqui na incidência do cabo de aço no ponto de apoio? Se você prestar atenção, pessoal, uma rede, tá? Na grande maioria das vezes, ela é instalada com uma distância ótima, né? Um armador do outro, ela é instalada com uma distância ótima, que é ali perto de uns 3 metros, 3 metros e meio, alguma coisa assim, tá certo? Se você coloca os armadores muito perto um do outro, o que vai acontecer com a rede? A rede ela vai ficar mais ou menos assim, não é? Ó, o ponto de apoio dela na parede, se eu tiver, por exemplo, uma parede muito perto uma da outra, a rede ela vai ficar assim, não é? Ó, não é estranho? E esse ângulo aqui, ó, vai ficar cada vez menor, bem menor do que 45, certo? Agora, e se eu, pelo contrário, coloco muito distante? A rede vai ficar praticamente reta, não é isso? E aí esse ângulo aqui, ó, de incidência no apoio vai ficar muito maior. Nesse caso aqui vai ficar menor do que 45.
E aqui vai ficar maior do que 45, certo? Paulo, por que é que o ideal é que eu fique com esse ângulo de incidência do apoio perto de 45 nos cabos? Olha, assim como numa rede, você não deseja que essa rede ela tenha nem essa configuração aqui, que é a rede, os pontos de apoio muito próximos, e nem você quer essa configuração aqui, que são os pontos de apoio muito longe. Por quê? Porque o ângulo de incidência do apoio da rede ou do cabo, né, eu estou fazendo essa analogia, ele influencia bastante na eficiência do sistema, tá? Sistema estrutural. No caso, por exemplo, de uma rede, todo mundo sabe que quando eu coloco essa estrutura muito reta, eu vou forçar as paredes. Assim, quem entende um pouquinho, né? Quem realmente para pensar um pouco nisso. Se eu tiver essa incidência muito grande aqui, ó, muito alta, né, perto até de 90, as paredes vão ser muito forçadas. Tem muito mais carga horizontal, certo? E já nesse caso aqui, ó, eu tenho mais carga vertical, ok? Então, os dois aqui, ó, vão causar problemas de eficiência. E quando a gente fala de eficiência do sistema, é a melhor relação de consumo de material e carga suportada. Porque se eu fizer uma ponte, por exemplo, muito perto um ponto de apoio do outro, primeiro, os pilares vão ter que ser bem mais altos, porque esse bucho, entre aspas, né, essa flecha causada aqui, ó, pelo cabo, né, vai ser muito maior. A altura aqui, ó, vai ser muito maior. Então, eu tenho um consumo maior de material no cabo e nos pilares, tá certo? Já nesse caso aqui, eu tenho um consumo alto nos cabos e aí o pior, os cabos eles vão precisar ser mais robustos, porque as tensões horizontais são maiores, tá certo? Então, ou eu consumo mais material nos pilares e nos cabos, ou eu consumo muito mais material nos cabos. E o cabo é relativamente caro, tá certo? E sem falar que, nesses casos aqui, o peso do material aumenta também. Então, ao invés de você estar resistindo, a ponte estar resistindo a cargas úteis, elas estão resistindo a cargas, vamos dizer assim, você pode considerar essas cargas de peso próprio. Então, você, ao invés de estar resistindo aos esforços pelos quais você viabilizou a ponte, ou a estrutura, ou o caramanchão, seja lá o que for, você está gastando mais energia para manter aquela estrutura em pé. Só ela manter em pé. E isso não é muito eficiente, tá certo? Então, qual é o ângulo ideal no apoio para cabos, né? O apoio de cabos, 45 graus é o ângulo de incidência mais interessante, tá? Lembre-se disso, pessoal. Por quê? Você pode até responder dessa forma que eu falei mesmo, com relação à eficiência. Por que é importante você se lembrar disso aqui? O Enad já caiu uma pergunta que relacionava isso aqui, tá? No apoio de cabos, qual o ângulo de incidência ótimo para o funcionamento do sistema estrutural? Uma coisa assim. E aí lá tinha, né? 30 graus, 60 graus, 45 graus, 90 graus, certo? Então, só em você conhecer essa informação, você já entende melhor a pergunta, né? Porque se você não soubesse, nunca tivesse visto isso aqui, e a pergunta de uma prova caísse esse tipo de questionamento, né? Você não iria nem sequer associar que o ângulo de atuação do cabo influencia na eficiência do sistema. Então, a maioria dos cabos, pessoal, ela tem que estar incidindo a 45 graus. É claro, aqui a ponta dela está a 45 e aí eu vou tendo aquela variação, né? Porque é um cabo. Então, essa ponta aqui está a 45, essa aqui está a 45. E aí ele vai variando um pouco aqui ao longo de todo o percurso, entre um apoio e outro. Tudo bem? Deu para entender ou não? Deus. Sim, professor. Então, ó, agora vamos falar sobre um negócio que é bem parecido com cabo, só que é ao contrário. É engraçado, né? Quando o povo fala é igual, só que ao contrário. Então, entendam o seguinte, pessoal: a mesma concepção de consumo de material
com uma sinueta ali próxima de uma abóbada, né? Que é como se fosse essa parábolazinha que vocês estão vendo. Com os apoios a 45 graus, se você pegar essa mesma configuração, né, do cabo, que é desse jeito, e fizer isso, ó, você está definindo o arco, tá bom? A diferença do cabo para o arco é que no cabo ele é muito mais eficiente. Por quê? Porque ele utiliza a tensão, né? O princípio estrutural se baseia na tensão mais simples que existe, que é a tração, tá bom? Só que agora nos arcos eu vou para a compressão. Aí pensem, a compressão, ela também é um sistema que, se eu conseguir fazer somente compressão, é um sistema considerado também um sistema simples. Então, teoricamente, as peças são esbeltas, correto? Correto, o pensamento é esse. O problema, pessoal, é que em uma estrutura arqueada, acontece isso daqui, ó. Olha para a minha imagenzinha pequenininha aí. Quando eu tenho um tipo de arco, esse arco ele está sofrendo uma tensão ao contrário do cabo. Qual é o contrário de tração? Digam compressão. Compressão. Então, a compressão, quando eu aplico uma carga de compressão num elemento muito fino, o que acontece? Que a gente já está entendendo isso. Ó. Eu aplico a carga, existe uma deformação. Qual é o nome dessa deformação? Quando eu aplico uma carga de compressão? Flambagem. Tá certo? Flambagem. E nada mais é. A flambagem nada mais é do que uma flexão em um elemento vertical. Né? Ó. Quando eu tenho uma viga, esse esforço aqui, ó, é uma flexão numa viga horizontal, né? Viga é horizontal. Agora, quando eu tenho a flexão em um elemento vertical, a gente chama de flambagem. E geralmente ela é causada por quem? Ou por um vento, né, lateral, ou por uma aplicação de carga que faz com que o elemento esbelto saia do seu eixo. Tudo bem? E aí eu preciso de armação, se for concreto, né? Eu preciso de armação aqui nos dois lados, né? Para tentar manter isso daqui sem microfissuras no concreto, para tentar agir dentro do estado elástico. Desculpa, do estado elástico do material completo, né? No caso que é concreto armado, eu tenho o concreto que não resiste muito, ele resiste muito bem à compressão, e eu tenho o aço que ajuda nele a resistir à tração. Se for um aço, uma estrutura de aço, por exemplo, um perfil I, então aí eu já tenho uma configuração de que esse material resiste tanto à compressão quanto à tração. Então ele, consequentemente, é muito bom em flexões, tá bom? Então, como o arco ele é um elemento comprimido e na compressão eu tenho o surgimento de tensões de flambagem, eu preciso dar uma certa robustez nele. Eu preciso dar uma certa volumetria, né? Uma seção transversal maior, para que ele consiga resistir a esses esforços de flambagem, tá certo? Então, qual é a principal diferença entre arcos e cabos? Os cabos trabalham aos esforços de tração, unicamente, e os arcos trabalham esforços de compressão, só que eu não posso dizer unicamente, né? A única diferença dos dois é essa, na definição. Eles são opostos, porém eu não posso dizer que o arco possui apenas compressão, porque quando eu incido a compressão, surge uma flexão, tá bom? Então vamos aqui para a definição da nossa bibliografia. Segmento de material rígido, olha só, são rígidos, já não são mais flexíveis, tudo bem? Dispostos de forma similar ao cabo, porém com atuação invertida, ou seja, ao invés de uma parábola voltada com a concavidade para cima, eu tenho uma parábola com a concavidade voltada para baixo, beleza? E aí, como é que ele funciona? Apresentar uma boa resistência à compressão, por este motivo possui seções mais robustas. Boa resistência à compressão é a necessidade do material, tá bom? Então, como ele pode seguir um caminho que vai levar ele a uma flexão devido à flambagem, ele precisa ser um pouco mais robusto. Mesmo assim, pessoal, ainda é um material muito eficiente. Vocês querem ver? Toda quadra de esporte, eu quero que vocês lembrem de uma quadra de esporte aí, seja na cidade de vocês, no bairro de vocês, qualquer
qualquer quadra de esportes que seja coberta, eu tenho certeza que 95% de vocês lembraram de alguma quadra de esportes que é com a cobertura da cobertura da quadra metálica e em forma de arco. Não é isso? É porque é muito mais econômico, né? Se eu preciso vencer aquele vão e colocar uma estrutura metálica em cima para cobrir, né, para proteger um pouco dos intempéries, eu vou ter que ter uma flexão, correto? E aí, quando eu coloco uma viga reta, por exemplo, se eu fizesse uma quadra de esportes reta, né, com a viga reta assim, só deixando a inclinação para cair a água para um lado, ou ela assim, né, ó, em forma de telhado mesmo, com duas águas. Eu gasto muito mais material, entenderam? Por que que eu gasto muito material? Porque essas peças das águas, né, que vão suportar a cobertura metálica, ela está fletida, ela está sofrendo a flexão, tudo bem? Agora, se eu coloco um arco, eu estou diminuindo o máximo possível a flexão no arco e possibilitando o uso apenas da compressão. Aí é óbvio, vão surgir alguns efeitos ali, né, de flambagem, que vão fazer com que a flexão ainda apareça. Porém, em ordens de grandeza muito menores, muito inferiores. É por isso que um galpão, a principal concepção de um galpão é um arco, né? Aí depende do material que você vai usar. Você pode usar perfil I, você pode usar treliçada, você pode usar diversos outros materiais, mas a forma principal é um arco, porque ele é bem mais eficiente, tá? Então vamos dizer assim, em termos de eficiência, pessoal, o arco vem em segundo lugar. O princípio estrutural com o uso de cabos é o mais eficiente, consome pouco material e vence grandes vãos, tá certo? Então, olha aí o exemplo de um arco sendo utilizado aí, ó, para vencer esse vão da ponte. Vamos fazer uma análise para treinar aquela questão que eu falei para vocês, de entender qual o caminho que a força está fazendo nessa estrutura. Bom, essa ponte foi feita para quê? Para carros ou pessoas passarem aqui, não é? Em cima desse tabuleiro? Beleza. Então vamos dizer, a carga está sendo aplicada aqui nesse ponto, correto? Beleza. Então desse ponto aqui, pessoal, a carga ela é aplicada lá no meio do patamar, né? Do carro. O carro está lá com o seu peso, com a sua força-peso. Essa carga vai andar horizontalmente em cima do tabuleiro e indo para a lateral dessa pista. Na lateral da pista existe esse tirante. Esse tirante vai pegar essa carga e jogar ela para cima. Óbvio, porque não tem nada embaixo, né? Então a carga vai subir. Depois que ela subir com esses tirantes, ela vai chegar bem aqui, ó. Quando ela chegar aqui, quando essa carga chegar aqui, ela vai ter parte dela desce por esse lado, parte dela vai pelo outro lado, porque a estrutura trabalha sempre junta, certo? E quando chega aqui, essa força, ela vai chegar desse jeito, né, pessoal? Qual é o ângulo que ela vai chegar aqui? Está aqui o ponto de apoio e está aqui a ponta do arco, desse arco aí. Qual é o ângulo que ele chega aqui? Digam 45. 45. Beleza? É o mais eficiente. Se você coloca um arco com uma angulação aqui, por exemplo, menor entre aspas, né? Maior do que 60 graus, por exemplo, isso aqui não vai dar certo. Não está eficiente, vai consumir muito material, seja aqui em cima na estrutura em arco, ou seja nas fundações. Aí, ó, vocês lembram, se esse aqui é uma força que está chegando aqui numa fundação, essa aqui é uma força que está chegando numa fundação a 45 graus. Essa fundação, pessoal, ela vai ter que esforços. Ela vai ter um esforço vertical, óbvio, porque é o peso, né? Tem que levar para baixo. E qual é o outro esforço que existe? Ó, vamos dizer que aqui, ó, existe uma fundação.
certo? Essa fundação aqui, ela está resistindo aqui esforço. Se essa carga peso da estrutura metálica aqui, por exemplo, né, do ar, chegou a 45 graus, pessoal, essa fundação aqui, ela vai ter uma reação para cima, ou seja, uma reação vertical, e ela vai ter também uma reação horizontal. Porque quando eu pegar 45 graus e decompor essa força, vai ter uma parte horizontal e uma parte vertical. Entenderam? Então, outra característica aí, ó. Tanto nos arcos quanto nos cabos, as fundações, elas são relativamente robustas, tá? Por que elas são robustas? Porque elas precisam resistir tanto aos esforços de peso, né? Aqui ela vai ter que resistir aos esforços de peso, como também de esforços horizontais de deslizamento, né? Deslizamento ou empurramento, vamos dizer assim. Essa palavra nem existe, na verdade. Tá bom? Deu para entender? Então, características das fundações são resistência tanto na vertical quanto na horizontal. Esses tipos de fundação são chamadas de fundações de segundo gênero. Tá? No mínimo, ela tem que ser uma fundação de segundo gênero, porque ela tem restrição na vertical e na horizontal. São duas, vamos dizer assim, duas equações de equilíbrio, né? São duas vertentes de resistência, vertical e horizontal, tá certo? Aqui, ó, é um outro exemplo de uma ponte que utiliza o arco, né? Porém, agora ela está suportando de cima para baixo. O peso vem de cima para baixo. Enquanto nessa daqui, a força vem no tabuleiro e sobe para o arco, não é isso? A força está no tabuleiro e ela sobe pelo tirante para chegar no arco. Aqui, a força está no tabuleiro e ela desce através desses pilares aí que existem, né, variado, tamanho variado, e descem até o arco, tá certo? Então esse arco aí, ó, quando chega aqui na ponta, quando chega bem aqui na ponta, o que é que ele está fazendo, esse arco? Quando chega aqui na ponta tem uma fundação, né? Deixa eu voltar aqui. Ó, essa fundaçãozinha aqui, ela está resistindo a um esforço de peso para baixo e também de empurrar. A força dessa ponta aqui, desse apoio, está querendo empurrar para o lado. Aqui não tem problema, porque a gente dá para ver que, ó, é rochoso, né? Então aqui eu tenho uma fundação das melhores que existem, é na rocha. Aqui, ó, por exemplo, dá para ver que essa montanha é toda na rocha, tá? Então eu tenho aqui o arco, que é o elemento principal, e eu tenho o tabuleiro levando essa carga para baixo através desses pilares. Quanto maior o pilar... Ok, aí assim fica dividido 50% a força, né? Que está sendo exercida. Fica meio a meio, né? Metade horizontal e metade vertical, né? A 45 graus, sim, tá certo? Só que assim, ó, se você... Nós não levamos nós não levamos essa regra de 45 graus ao pezinho da letra. Então, por exemplo, pode ser 48 graus, pode ser 40 graus, tá certo? Mas tem que ser o mais próximo possível, porque quanto mais longe você vai ficando, mais, vamos dizer assim, ineficiente vai ser o sistema, tá certo? Então, do mesmo jeito que nós tentamos imaginar lá o cabo, né, com os apoios muito próximos, agora tenta imaginar um arco com os apoios muito próximos. É isso daqui, ó. Aqui é um arco ótimo. Dá para ver aí na minha imagenzinha? Pronto. Agora, se você colocar os apoios muito próximos, aí ele vira basicamente um pilar, né? Só aqui em cima que vai ter um arcozinho pequeno. Tá entendendo? E se for muito distante também? Se os pontos de apoio forem muito distantes, esse ângulo já não vai ser mais de 45, e isso aqui vai virar uma viga, não é isso? Vai virar uma viga horizontal, submetida a grandes esforços de flexão, tá certo? Então vejam que o mesmo princípio que a gente viu lá em arco, né, do ângulo de atuação, a gente tem que lembrar aqui, desculpa, lá nos cabos, a gente tem que lembrar aqui no arco, tá bom? Então,
Qual é a regra do arco e qual é a regra do cabo? O cabo sempre está tracionado, utiliza-se elementos que têm resistência à tração, que no caso, principalmente o aço, tá certo? O aço em cordoalhas. O ponto de conexão com a fundação de um cabo é interessante que ele seja sempre próximo a 45. No arco, o ponto de apoio é interessante que ele sempre incida no ponto de apoio a um ângulo de 45. Eu fico doente, pessoal, quando eu vejo galpão sendo feito com um arco, né, entre aspas, um arco, mas que quando chega nas pontas ele está bem quase que retinho. É um arco meio que mentiroso. É mais uma viga do que um arco, sabe? Ele serve, diminui ali o consumo de material, fica muito menos material do que se fosse uma viga, né? Porém, você perde eficiência, né? Você poderia ser mais eficiente, consumir menos material, então seria bem mais interessante, né? Beleza? Então, esse daí é o princípio de atuação dos cabos e dos arcos, tá bom? Qual o material ideal para os arcos? Materiais que resistam bem à compressão. No caso, você pode ver arcos em concreto, você pode ver, como por exemplo, naquela imagem da ponte Juscelino Kubitschek, você vê que os elementos que fazem a forma do arco, né, são de concreto, tá bom? Então um exemplo bem interessante do uso do material. Quando eu falo concreto, é óbvio, né? Concreto armado. Por quê? Porque, como a gente está vendo aqui, nos arcos, eu tenho o surgimento de elementos fletidos. Haverão flexões, né? Durante o trabalho da peça. Beleza? Olha só, o arco ele não é usado só hoje, não, sabe? Ele, assim como em alguns casos dos cabos, eles eram utilizados com materiais mais rústicos, vamos dizer assim, né? Lá nos cabos, o cipó de plantas, né, eram utilizados para fazer aquelas pontes, como eu mostrei para vocês. Cordas que são, entre aspas, cordoalhas de algumas fibras lá, né, secas, também eram utilizados para fazer pontes em forma de cabos, não é isso? Usando o princípio dos cabos. Já nos arcos, os elementos tinham que ser rígidos, correto? E aí o princípio era mais ou menos assim que eles usavam anteriormente, ó. O ângulo de aplicação aqui do arco, ele era vertical. E aí essa carga horizontal, pessoal, ela vinha bem para perto de zero, certo? Não era zero, porque todo material que está assim, ó, imaginem aqui, esse arco, e eu aplico uma carga peso aqui em cima. A tendência dele vai ser de fazer o quê? Não é de empurrar as fundações para fora, não é? Então, quanto maior essa incidência aqui, ó, mais força ele está fazendo para fora. Então, as fundações são empurradas para fora, tá? Então, antes, eles utilizavam muito o arco com a chegada no apoio, não era 45 graus, não. Era a 90 graus, no caso, né? No caso, olhando do lado esquerdo para o direito. Então, era mais ou menos assim, ó. E essa arquitetura aqui, vocês já devem ter visto aí nos estudos que vocês fazem em História da Arte também, não é? Corrija se eu estiver errado. Então, eu tenho aqui, ó, arquiteturas romanas muito baseadas nesse tipo de conceito, né? Onde eu tenho uma pedra-chave. Você já ouviu falar dessa história de pedra-chave? Eles montavam toda a estrutura, né, em forma de arco, porque toda essa estrutura ela ia se equilibrar e através do atrito entre as pedras, né, e do próprio peso das pedras, ele ia fazer a união delas, mantendo essa estrutura ali em pé, tá? E até hoje esse princípio é usado em algumas obras, tá? Não aqui no Brasil, porque no Brasil a gente não é um povo assim, tecnologicamente um pouco restrito, né? A gente não faz muita
muito investimento em novas tecnologias. Por exemplo, mundo afora, ó, galerias de passagens d'água urbanas, assim, claro que não nos centros urbanos mais saturados, mas nos centros urbanos mais simples, ainda se utiliza esse princípio para trabalhar algumas galerias de drenagem, né, para passar uma pista em cima e tudo mais. Não é utilizado nenhum tipo de rejunte aqui, ó, nenhuma argamassa, não é usado nada aqui nessa região aqui de ligação entre as pedras. A única coisa que mantém ela inteira e formando esse caixote aqui, no caso esse caixote não, esse arco, né, aqui dentro, é o próprio peso das estruturas, tá certo? E é claro, né, que por segurança eu tenho aqui uns travamentos, né, tem antigamente não existia, nessas ocasiões aqui não existiam, tá? Então, muitas arquiteturas, quando você vê uma arquitetura que tem grandes portais nessa forma aqui, ó, que é um arco, né? Um arco antigo, que ele chega a 90 graus no chão, no apoio, é porque essa tecnologia de usar essa estrutura no vão é uma herança, né? Uma herança de tecnologias de civilizações mais antigas, porque utilizavam o arco como forma de estruturação de vãos. Então, muita arquitetura, me corrijam aí se eu estiver errado, muita arquitetura, né, muita cultura arquitetônica veio com esse tipo de vão, não é? Em forma de arco, principalmente nas portas, nas aberturas e tudo mais. E é por causa dessa tecnologia disponível na época. Então, imagina um povo assim que não tem cimento, não tinha cimento, né? A gipsita ela veio, ajudou bastante, as cinzas vulcânicas em algumas civilizações, como por exemplo na Grécia Antiga, ajudou a criar um tipo de aglomerante, né? Como se fosse um cimento mais precário, mas a utilização do arco como elemento para vencer vãos é muito conhecido, né? Nessas civilizações mais antigas, tá bom? Então tá aí, ó, um elemento que hoje está sendo usado, né? Devido à sua eficiência, tá? Aí você diz, Paulo, poxa, olha o tamanho dessas peças, está dizendo que isso aí é eficiente. Olha, quando a gente fala de eficiência, pessoal, na construção civil, a gente tem que lembrar também do tempo de execução, tá? Então, um elemento disso aí, eu não consigo ver uma demora para executar, uma demora assim de uma semana para fazer um elemento desse daí, não. Então a rapidez para se executar viabiliza aí mesmo o consumo de material mais considerável, beleza? Outro exemplo aqui, ó, bem comum, né? Galpões, mesmo que não sejam de materiais convencionais, né? Que é a treliça e tudo mais. Você conhece galpões que tem uma estrutura arqueada, tá? A gente chama essa estrutura de arqueada, em forma de arco, tá? Então você tem os elementos em arco, geralmente por de uma consideração de perfis, né, de disponibilidade no mercado. Esses arcos geralmente eles estão distantes 6 ou 12 metros, tudo bem? Então, por exemplo, Paulo, eu vou fazer aqui um mercado, eu vou projetar um mercado, fazer todo o estudo aqui e tal, e eu quero dar algumas propostas para esse mercado. Aí depende muito da sua proposta e da sua viabilidade. É um mercado municipal, é público, né? Ele vai receber um investimento muito alto, é algum programa de financiamento do governo federal, tem muito caixa, ou é uma coisa mais contida, é um mercado de bairro, é uma coisa mais simples, que você não quer gastar muito, né? Porque se for uma restrição de custos, o arco é a melhor solução, pessoal, sem sombra de dúvidas, é a melhor solução, porque consome muito menos material, tá? Então, ó, tá aí uma estrutura, né? Você pode achar que ela é de madeira, mas essa estrutura
e como muitas outras estruturas mundo afora, ela é de estrutura de aço, não é treliçada, como a gente faz muito aqui no Brasil, mas é uma estrutura de perfis de aço, tá? Perfil I, né? Só que revestida ali para dar um ar diferenciado ali no local, né? Isso daí aparentemente é um centro de gastronomia, algum tipo de praça de alimentação de algum ou aeroporto ou centro de convenções, tá? Então vejam que as possibilidades para grandes vãos é a utilização do ar, tá? Falando em vãos, pessoal, não existe limite para a utilização de vãos no arco, tá? É só uma proporção. Eu gosto muito de dizer que na engenharia tudo vai dar certo, tudo dá certo, mas tudo tem suas consequências, né? Existem consequências volumétricas, existem consequências financeiras, existem consequências onde você tem que sacrificar uma coisa para obter outra, tá bom? Então, por exemplo, é uma coisa que acontece bastante aqui nos projetos daqui da região, eu faço muito projeto com arquitetos diferentes, a gente vê que alguns arquitetos têm uma preocupação com a estrutura e outros nem tanto. E é óbvio que os que têm se destacam porque fazem projetos muito mais interessantes, muito mais coesos, e o resultado final é muito mais bonito. Então são grandes projetos muito bonitos, tá? Não são arquitetos apenas de Instagram. Então, qual é a relação que eu falo que é a consequência mais conhecida na arquitetura? Você quer um vão grande? Se você quiser um vão grande em uma edificação, você precisa disponibilizar um piso a piso, né, a distância entre o piso do térreo e o piso do superior, um pouco maior. Por quê? Vamos ver as consequências? Quando eu aumento o tamanho de um vão, eu quero, por exemplo, uma área gourmet integrada com a cozinha e sala de jantar, e vai ter um vão ali de 10, 12 metros. E eu quero sem pilar nenhum, para dar amplitude e coesão entre os ambientes, né? Dá para fazer? Dá. Só que para vencer um vão muito grande, a carga que tem em cima, o peso, ela vai ter que andar um pouco mais. Por isso que eu estou desenvolvendo em vocês aí esse espírito de olhar para onde é que a força está indo, qual é o caminho que a força faz. O peso que é colocado no pavimento superior vai ter que percorrer uma distância maior horizontalmente, ou seja, fora do seu alinhamento natural. O alinhamento natural de uma força é descer para a fundação. Então, se ela anda mais horizontalmente, significa que a estrutura que vai levar ela horizontalmente precisa ser mais robusta, tá certo? E aí, um elemento mais robusto, e eu vou conversar isso com vocês nas próximas aulas, depende muito da inércia. Eu vou da seção transversal, e eu vou explicar isso bem direitinho para vocês, esse negócio da inércia, tá? Então, se eu preciso de mais inércia, significa que a viga precisa ser mais alta. Só que ela não vai crescer para cima, porque para cima é o piso, né, do pavimento superior. Ela vai crescer para baixo. E aí, crescendo para baixo, ela vai sufocando o pé direito. E ainda mais as sancas que você quer, que vão ocupar espaço, o forro e tudo mais, tá certo? Então, para você ganhar vão muito grande, por consequência, é interessante que você eleve o piso a piso. E essas considerações vão influenciar, por exemplo, na escada, na caixa da escada, né, no tamanho dos espelhos, na quantidade de degraus. Então, tudo isso é interligado, tá? Faz parte aí do estudo do arquiteto. Quer um vão grande? Dá certo, gente. Olha, vão, eu já sem proteção, viu? Eu já fiz vão de, acho que o maior lá do Crato tinha uns 17 metros e não tinha proteção. Agora, a arquiteta me deu 80 centímetros de espaço para colocar uma viga. Então, assim, de um conhecimento correlato de estruturas excepcional, entenderam? E ainda mais uma abertura para estar conversando. É essa arquiteta que eu falo para vocês que vem me consultar, mesmo sem ter fechado nenhum contrato, vem me consultar, Paulo, ó, eu queria fazer isso, 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 como é que dá certo? Vamos pensar aqui junto, ó, talvez usar isso, talvez usar aquilo, não, isso aqui eu não queria, volumetria não vai ficar legal e a estética vai ficar muito feia, né? Algumas vezes ela fala, vai ficar muita informação no mesmo lugar, né? Então,
por essas conversas, eu acho que vocês percebem que, vez ou outra, eu uso alguns termos da arquitetura, porque a gente vai trocando experiência, e ela usa também. Eu já ouvi ela falar da inércia da vida quando a gente está conversando, entendeu? Então, isso é bom, gente, é bom. Você desenvolve o seu trabalho, o seu projeto fica muito mais adequado, e outra, vai para a obra e dá para executar, que é o melhor, né? Você entregar um projeto que não dá para executar, nossa, o cliente vai perceber, não é legal ficar alterando o projeto, né? E o seu projeto que foi entregue vai ficar muito diferente do final. Isso é um problema, né? A gente tem que desenvolver sempre uma proximidade entre o projeto executivo, arquitetônico, e o que realmente foi construído, que é a casa, tá bom? Beleza? Então, o arco ele é bem interessante para essas possibilidades. Dá certo eu vencer grandes vãos? Posso vencer 100 metros de vão? Dá sim. As consequências quais são? Consumo de material e a altura da estrutura que está lá em cima do arco, não é isso? Porque a inércia que o arco precisa, né, seria essa daqui, ó, essa alturazinha, tá bom? Então você vê que o arco, pessoal, é muito utilizado aí na arquitetura, é óbvio, um pouco menos na arquitetura mais estética, né? Vamos dizer assim, residências e coisas mais estéticas, é um pouco mais difícil de você ver essa solução, porque realmente lembra galpão, né? Lembra você galpão. Mas é uma possibilidade que está aí à disposição de vocês, tá bom? E eu, Paulo, eu posso usar um princípio de arco, só que sem a geometria completa de arco, essa fluidez, né? Essa curvatura perfeita. Pode, gente. O arco, eu não sei se vocês se lembram, lá na aula passada, eu fiz uma distribuiçãozinha do cabo. Primeiro, apenas uma carga sendo aplicada no meio, né? Considerando como se fosse uma rede, é como se uma pessoa só tivesse sentado. Aí depois coloquei duas cargas, então duas pessoas sentadas. Depois três, quatro, cinco, seis. Depois de um tempo, a rede ela já vai estar toda com a sua curvatura, não é isso? Então, uma curvatura nada mais é do que infinitas retinhas que vão mudando de inclinação a cada passo que vão andando, não é isso? Então, ó, quando você vê um telhado com duas águas, né, de estrutura metálica, por exemplo, que elas se apoiam uma em cima da outra aqui, ó, se apoiam no topo, isso dali é o princípio de cabos sendo aplicado no seu primeiro estágio, tá? E se você, não sei se vocês já viram essa estrutura que tem duas águas, vamos dizer assim, com uma inclinação e depois em cima mais duas águas com outras inclinações. Você vê muito isso em celeiros, né, no interior. Celeiros, silos, alguns silos que são protegidos têm esse tipo de configuração. Ali também já é um segundo passo do arco, né? Se você continuar fazendo isso, você vai ter um elemento em arco perfeito. Então, esses elementos que vão indo em direção ao princípio do cabo, desculpa, do arco, eles já são mais eficientes do que se você usar uma estrutura reta, que vai estar flexionada, né? Fletida, tá? E aí vem nossa conceitualização daquela ponte JK. Olha as possibilidades que eu tenho usando cabos e arcos, tá? Então, eu uso os dois princípios dentro das suas limitações, né? Ou seja, eu respeito ali a composição do material e o uso daquele sistema estrutural para dar uma solução que é, por exemplo, aí nesse caso, vencer um vão sobre um lago, né? Para passagem de carro, veículos, etc. Então, o que acontece? Esse elemento mais robusto, que se destaca aí como um arco, você veja que ele tem um princípio, ó, apesar da quantidade de cabos ali, ele tem um princípio de equilíbrio, tá? Então, o arco ele é bem definido, tá? Essa imagem é um pouquinho em perspectiva, porém, é um arco bem definido com um apoio próximo de 45. É um pouquinho maior de 45 se comparado com a linha horizontal. E aí, esse arco dá suporte aos cabos que estão sendo usados aí como tirantes, e estes sim
suportam o peso do tabuleiro, tá certo? Levando tudo para a fundação. Então, mais uma vez, como é que é feita aqui a distribuição da carga? Nesse tabuleiro, vamos dizer que uma carga que está sendo aplicada aqui no centro, ó, no centro desse tabuleiro aqui, ela através de vigas de concreto, né, de estruturas de concreto, no caso aqui provavelmente são anilhas de concreto protendido. Essa carga ela vai para os lados, ela vai andando horizontalmente. Quando ela chegar aqui, ó, num determinado ponto, ela vai encontrar esse suporte do tirante. E aí essa carga vai começar a subir através dos tirantes. Ela sobe, quando ela chega aqui no arco, ela vai ser transmitida, parte para um lado, parte para o outro. Não necessariamente metade, depende da posição. Quando chegar na fundação, aí ela tem, parte dela vai verticalmente para a fundação e parte dela fica tentando empurrar a fundação horizontalmente. Por isso que as fundações elas têm que ter uma certa resistência horizontal, não só vertical, beleza? Então vejam que esse princípio, pessoal, de cabos e arcos trazem muita leveza, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês, vou tentar mostrar aqui, ó. Deixa eu tentar mostrar para vocês aqui essa ponte de outros ângulos. Provavelmente vocês já viram ela, né? É um marco na arquitetura brasileira. Então, olha só, aqui de um ângulo mais aberto, você consegue ver a angulação de 45 graus, certo? Tanto nesse ponto aqui, está muito pequena. Ó, tanto nesse ponto aqui, que é o primeiro, quanto no outro, quanto nesse, quanto naquele. E vista aqui de cima, você percebe que ela não é alinhada, né? Ela vai cruzando o tabuleiro de vários ângulos. Ó. Então é muito interessante. E pessoal, mais uma coisa. Assim como na ponte da Xuxa lá, apesar de não parecer, mas tem que ter equilíbrio aqui para esses cabos que vêm de um lado e os cabos que vão para o outro lado. Tem que ter equilíbrio. Se não tiver equilíbrio, alguns estresses vão acontecer e esses estresses vão causar uma sobrecarga na estrutura, tá certo? Então é muito raro desequilíbrios serem permitidos, né, na engenharia. Você tenta sempre chegar a um ponto de equilíbrio ali para que as forças se anulem e assim você tenha elementos mais esbeltos e eficientes. A palavra eficiência a gente vai falar muito aqui, tá? Beleza? Então, essa aqui é a ponte JK. Não é exclusividade da ponte JK, né? Lá em Brasília, não. Tá bom? Então, por exemplo, ó, se você coloca aqui, ó, cabos e arcos. Tem tanta interação entre cabo e arco na arquitetura que vamos dizer assim, você vê isso, inclusive, em elementos naturais. Tá aqui, ó. Essa forma ela está em pé ainda. Nós sabemos que o desgaste dessas pedras, né, dessas rochas, ocorre devido a variações de maré, ondas, tempestades, etc. Mas por que ela se manteve íntegra em uma forma semelhante à do ar? Porque existe um equilíbrio natural aí, né? E aí as formas, ó, essas formas elas remetem muito a uma eficiência, uma redução de carga no vão, ao invés de ser uma viga, tá? Então, as arquiteturas usavam esse princípio. Você tem monumentos muito conhecidos no Brasil que utilizam esse princípio, tá certo? Então, é bem conhecido, tá? Então, ó, aqui não é bem arco, né? Porque tem uma estrutura vamos dizer assim, uma estrutura por trás disso daqui, mas ainda mesmo assim ainda utiliza parcialmente essa concepção, né, de a compressão ser transmitida. Então a ideia de um arco é basicamente essa: você ter a carga sendo transmitida de forma contínua até um ponto em que todo esse conjunto aqui está sendo comprimido, ao invés de
flexionado. Então, você tenta ao máximo eliminar a flexão no cabo, desculpa, no arco, tá certo? Por isso que ele é tão eficiente, ao ponto de construções bem antigas que não tinham tecnologia assim dos materiais, né? Não tinha um aglomerante como um cimento muito interessante, ainda estão em pé nos dias de hoje e seguros, né? Porque realmente isso traz uma certa eficiência para o elemento estrutural, tá bom? Então, assim, tentem trazer também essa questão dos arcos, porque eles dão uma certa, vamos dizer assim, possibilidade de você trabalhar elementos esbeltos, tá? E não é difícil da gente ver arcos, não. Vamos lá, ó. A estrutura do shopping, aquela parte antiga do shopping, mas mesmo assim, né, ela não é feia, na minha opinião, ela não é feia. É aquele arco do corredor principal, né, torna aquela cobertura para vencer um vão ali que deve ser de uns 15 metros, bem esbelta, né? Usaram tubular para poder ficar aparente e tudo mais, é uma possibilidade que vocês têm também. Na praça da alimentação, nós temos muitos arcos integrados. Não sei se vocês lembram como era a fachada do prédio do shopping antigamente. Existia arco, tá certo? Quem conhece aqui a faculdade Leão de Sampaio, o prédio da Leão de Sampaio, da Lagoa Seca, né? Não é Lagoa Seca, na verdade, mas enfim. Tudo que tiver a menos de 10 quilômetros da La Favorita é Lagoa Seca, né? Ó, a cobertura aqui do prédio, eu não sei de qual, esse prédio aqui de que faculdade é, que lá eles separam, né? Separam meio que por área de atuação. Eu não sei direito qual ela é. Mas essa estrutura aqui, ó, é toda em arco e ela vai de um lado do prédio ao outro, certo? Então é muito interessante. Isso aqui é uma tensoestrutura, nós vamos estudar um pouco sobre isso lá em Sistemas 2, tá? Então, ó, isso aqui é um arco. Você está vendo a leveza disso? Aqui é uma associação de sistemas estruturais, na verdade, viu, gente? Porque isso é um arco que é composto por treliça. Nós vamos estudar treliça também. Então, isso aqui é uma associação de sistemas. A primeira associação de sistemas que nós vamos trabalhar hoje, no caso que nós vimos agora há pouco, é arco e cabo. São os dois materiais mais eficientes que existem, tá? Aí em seguida vem a treliça, porque a treliça ela tem elementos, nós vamos ver os princípios que a treliça traz, que a treliça ela deixa os elementos muito esbeltos. E nós vamos ver que tem relação com essa história que a gente está conversando sobre esforços de tração e de compressão, são os esforços que trazem as tensões simples. Quando eu tenho só tensões simples, pessoal, o material ele é esbelto. Então, se eu conseguir que o material tenha apenas esforços de compressão e tração simples, não é o surgimento de flexão, não. Simples. Eu tenho ali um sistema estrutural considerado esbelto, que para arquitetura é ótimo, né? Tudo que você trouxer de esbeltez, de leveza para arquitetura, ótimo. Existem alguns arquitetos que têm já uma concepção diferente, tem uma concepção de robustez, de remeter aos materiais regionais, né, que é mais pedra, são coisas mais robustas, mais rústicas, né? Então, nesses casos aí, beleza, é a linha de atuação, a gente já trabalha outros quesitos que geralmente não tem muito problema com a estrutura. Por quê? Porque quanto mais robusto, né, melhor, porque tu trabalhando uma coisa rústica não traz leveza. Agora, você está trabalhando leveza, aí você tem que buscar essas soluções. Depois nós vamos entender por que um sistema treliçado, isso aqui é uma treliça semi-espacial, por que um sistema treliçado ele é tão eficiente e traz assim essa volumetria mais enxuta, né? Mais esbelta, tá bom? Bom, então, resumindo aí, pessoal, ficou claro o que é um cabo e o que é um arco nos sistemas estruturais e, principalmente, qual o princípio de trabalho dos dois, que é atuar em tensões simples, exclusivamente em tensões simples, tá?
Então, seja compressão ou seja tração. Quando eu estou trabalhando a compressão, nem sempre eu consigo essa simplicidade nas tensões. Então, tem um surgimento ali de uma flexão devido à flambagem. Então, já são elementos um pouco mais robustos, né? Quando eu estou falando de arcos. Mas, mesmo assim, ainda são muito mais esbeltos, muito mais, vamos dizer assim, leves, né? Eficientes, do que uma estrutura fletida completamente, né? Uma viga que está flexionada. Uma viga que tem aqui, ó, 2 apoios. Tudo bem? Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Bom, vamos lá para os nossos avisos. Vamos lá para os nossos avisos. Pessoal, nós temos uma atividade que eu coloquei da aula atrasada, né? Eu coloquei uma atividade lá no Classroom hoje. Vou botar uma semana aí para vocês responderem. Basicamente vocês olham lá os slides que eu estou colocando e vocês olham lá os slides e me mostram o entendimento que vocês tiveram sobre o que é um material dúctil e o que é um material frágil. Tudo bem? O entendimento que vocês tiveram sobre materiais dúcteis e frágeis, porque aí eu vou saber mais ou menos como é que está o entendimento da turma, tá? Essas perguntinhas sobre coisas pontuais do nosso conteúdo, é interessante para eu saber como é que vocês estão entendendo, é um feedback, praticamente é um feedback, beleza? Então, falem aí o que vocês entenderam sobre o que é um material dúctil e frágil lá na atividade, beleza? Beleza. Beleza, professor. Já falei. Comecem a escrever aí, por gentileza, quem está presente e quem não. Bota presente e corre, tá bom? Uma boa noite para vocês, pessoal. Qualquer dúvida, como sempre... Peraí, que eu tirei o teclado. É o quê? Eu tirei o teclado, deixa eu botar o teclado para botar o presente. Valeu, gente. Foi boa, Álvaro. Eu tiro o teclado para assistir a aula. Muito bom. Tchau, tchau. Boa noite para vocês, viu?